Meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, essa paz que o mundo não pode nos dar, mas que Ele nos oferece de braços abertos, encontre morada em seu coração neste exato momento. Quero que você sinta, de maneira muito real e palpável, a presença do Espírito Santo de Deus envolvendo sua vida, acalmando sua alma e trazendo um refrigério para todas as suas inquietações. Sei que muitas vezes as manhãs chegam e com elas o peso do mundo parece desabar sobre nossos ombros. As lutas, as incertezas, as dores da alma, as preocupações com a família, com o trabalho, com a saúde, tudo isso pode tentar sufocar a nossa esperança e nos fazer sentir pequenos e desamparados. Talvez você tenha se deitado com o coração apertado e acordado com a mesma angústia, perguntando-se onde encontrar forças para mais um dia. Quero lhe dizer uma coisa: você não está só. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, inclina os seus ouvidos para você agora mesmo. Ele conhece cada lágrima que você derramou em silêncio, cada suspiro de cansaço, cada clamor da sua alma que sequer foi transformado em palavras. E é a Ele que nós vamos nos dirigir nesta manhã, com a ousadia e a confiança de filhos amados. Fundamentados na poderosa palavra que encontramos no Salmo 28, este salmo é um bálsamo para o coração ferido, um grito de guerra para a alma que se recusa a ser derrotada e uma canção de vitória para aqueles que confiam no Senhor. Vamos juntos, em um só espírito e em um só coração, mergulhar nesta verdade divina. O salmista Davi, um homem de tantas batalhas, mas de uma fé inabalável, começa este cântico com um apelo desesperado, um brado que ecoa das profundezas de sua alma: a ti, Senhor, clamo, rocha minha, não emudeças para comigo, não suceda que, calando-te a meu respeito, eu me torne semelhante aos que descem a cova. Sinta a intensidade deste clamor. Talvez estas palavras sejam o exato reflexo do que vai em seu coração. Quantas vezes nos sentimos assim, clamando a Deus, nossa rocha, nossa fortaleza inabalável, e o silêncio parece ser a única resposta. O medo de que Deus se cale, de que Ele nos abandone à nossa própria sorte, é um dos maiores temores que podemos enfrentar. É o medo de nos tornarmos como os que descem a cova, ou seja, de perdermos a vida, a esperança, o vigor, de sermos esquecidos na escuridão do desespero. Mas veja a atitude de fé do salmista. Mesmo no auge da sua angústia, ele não se dirige a qualquer um. Ele clama a ti, Senhor, rocha minha. Ele reconhece quem é a sua única fonte de segurança. E nesta manhã, eu te convido a fazer o mesmo. Declare com seus lábios e com seu coração: Senhor, tu és a minha rocha. Não importa quão instável o chão pareça sob seus pés, quão fortes sejam as tempestades que tentam te abalar, Ele é a sua rocha, firme, imutável, segura. Clame a Ele, não se preocupe com as palavras certas. Use as suas palavras, fale da sua dor, do seu medo, da sua necessidade. Ele está ouvindo. O salmista continua: ouve a voz das minhas súplicas quando te e clamo, quando levanto as minhas mãos para o teu santo templo. Este gesto de levantar as mãos é um símbolo universal de rendição, de súplica, de adoração. É um reconhecimento de que nossas forças se esgotaram e que nossa única ajuda vem do alto. Levante suas mãos agora mesmo, onde quer que você esteja. Se não puder fisicamente, levante-as em seu espírito. Renda-se à presença dele. Entregue a ele o controle da sua vida, da sua casa, da sua família. Entregue a ele essa situação que tem tirado o seu sono. Entregue a ele essa enfermidade que tem castigado o seu corpo. Entregue a ele esse relacionamento que parece não ter mais solução. Levante suas mãos para o santuário de Deus, para o lugar da sua santa habitação, e creia que o seu clamor está subindo como incenso suave às narinas do Pai. Ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. A oração do salmista então se transforma em uma intercessão, um pedido de justiça e discernimento. Ele ora: não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm o mal no seu coração. Retribui-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus feitos. Dá-lhes, conforme a obra das suas mãos, torna-lhes o que merecem. Aqui, vemos um coração que anseia pela justiça de Deus. Quantas vezes sofremos nas mãos de pessoas que nos sorriem, mas que planejam o mal contra nós? Quantas vezes somos vítimas de injustiças, de traições, de palavras que ferem como espadas? O desejo humano por vingança é natural, mas a sabedoria divina nos ensina a entregar a causa nas mãos do justo juiz. É o que o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 12:19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque
Está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Quando oramos como o salmista, não estamos pedindo que Deus seja mau, mas que Ele seja justo. Estamos entregando a Ele o nosso direito de retaliação e confiando que Ele fará o que é certo, no tempo certo. Estamos pedindo proteção, para não sermos confundidos com aqueles que andam nos caminhos da maldade. É um pedido de livramento, para que a nossa vida não seja entrelaçada com os planos dos perversos. Portanto, nesta manhã, entregue a Deus todas as pessoas e situações que te causaram dor. Libere o perdão, não porque eles mereçam, mas porque você merece a paz. E confie que o Senhor é o seu advogado e o seu juiz. Ele vê o que se passa no oculto, ele sonda os corações e as mentes, e a sua justiça nunca falha. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A partir deste ponto do Salmo, a tonalidade da oração começa a mudar. A certeza da fé começa a superar a angústia do clamor. Davi declara a razão pela qual os ímpios serão julgados, porquanto não atentam para as obras do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem. Ele os derrubará, e não os reedificará. A cegueira espiritual daqueles que ignoram a majestade e o poder de Deus é a causa de sua própria ruína. Mas nós, nesta manhã, escolhemos um caminho diferente. Escolhemos atentar para as obras do Senhor. Olhe ao seu redor. Veja o da vida que pulsa em você. O ar que você respira, o sol que brilha lá fora, a capacidade de amar, de sonhar, de crer. Tudo isso são obras das mãos de Deus. Lembre-se dos livramentos que Ele já te deu no passado. Lembre-se das portas que Ele abriu, das batalhas que Ele venceu por você. Lembre-se de onde Ele te tirou e onde Ele te colocou. A chave que abre a porta para a presença manifesta de Deus. Quando reconhecemos suas obras, nossa fé se fortalece e nosso espírito se enche de esperança. E é com essa fé renovada que o salmista explode em um cântico de louvor e confiança. Bendito seja o Senhor porque ouviu a voz das minhas súplicas. Que mudança maravilhosa! O mesmo homem que começou clamando com medo do silêncio de Deus agora celebra com a certeza de que foi ouvido. Isso é fé. É a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A resposta pode ainda não ter se materializado no mundo físico, mas no mundo espiritual, a vitória já foi decretada. Creia nisso. Declare com fé: bendito seja o Senhor, porque Ele ouviu a minha oração nesta manhã. Essa certeza nos leva ao clímax da confiança expressa no Salmo 28. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração. E fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu cântico o louvarei. Meu irmão, minha irmã, absorva esta verdade em cada célula do seu ser. O Senhor é a sua força. Quando você se sentir fraco, esgotado, sem ânimo, para continuar, lembre-se de que a força dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele não te dá uma força qualquer, ele mesmo é a sua força. Você pode tudo naquele que te fortalece. E ele é também o seu escudo. Um escudo não é uma arma de ataque, mas de defesa. Ele te protege das setas inflamadas do inimigo, das palavras de maldição, dos planos malignos, das acusações que tentam roubar a sua identidade de filho de Deus. Com ele como seu escudo, você está seguro, guardado, protegido. Confie o seu coração a Ele. Confiar não é apenas acreditar, é entregar, é depender, é descansar. E a promessa é clara: quando confiamos, somos socorridos. O socorro de Deus sempre chega. Pode não ser no nosso tempo, nem da maneira que esperamos, mas Ele nunca falha. E o resultado dessa confiança e desse socorro é inevitável. Ambicoroca o que o salta de prazer. E um cântico de louvor. A alegria do Senhor é a nossa força. Permita que essa alegria inunde a sua alma agora. Mesmo que as circunstâncias ao seu redor não tenham mudado, mude a sua perspectiva. Comece a louvar a Deus pela vitória. Comece a agradecer pelo socorro que já está a caminho. Cante um cântico novo ao Senhor, pois Ele tem feito maravilhas. E o salmista conclui este cântico poderoso com uma bênção sobre o povo de Deus. O Senhor é a força do seu povo. Também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Veja que coisa linda! A oração que começou com um clamor pessoal, agora se expande para uma intercessão por toda a comunidade da fé. Davi reconhece que a mesma força que o sustentou é a força disponível para todo o povo de Deus. E hoje, nós somos o povo dele, a sua herança, as ovelhas do seu pastoreio. E essa oração se estende a você, a mim, a todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo.
Deus quer nos salvar, nos abençoar, nos apacentar, ou seja, cuidar de nós como um pastor cuida de suas ovelhas, nos guiando a pastos verdejantes e águas tranquilas, e nos exaltar para sempre. A vontade de Deus para a sua vida é boa, perfeita e íntegra. Ele tem planos de paz, e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Creia nesta palavra. Receba esta bênção sobre a sua vida, nesta manhã. O Senhor é a sua força e a sua salvação. Ele te salva, te abençoa, te apacenta e te exalta. Que a profundidade e o poder deste Salmo 28 continuem a ecoar em seu espírito ao longo de todo este dia. Que cada versículo seja uma âncora para a sua alma, um lembrete constante do cuidado e da fidelidade de Deus. E se esta oração tocou o seu coração, se trouxe um sopro de esperança e fé para a sua manhã, eu gostaria de te fazer um convite gentil. Inscreva-se aqui no nosso canal, para que possamos continuar a buscar a face de Deus, juntos, a cada manhã. Deixe o seu curtir para que esta mensagem de fé possa alcançar mais corações. E, se o Espírito Santo colocar alguém em sua mente, agora, alguém que precisa ouvir estas palavras, que está passando por uma luta, e precisa ser lembrado de que Deus é a sua rocha e a sua força. Compartilhe esta oração com essa pessoa. Às vezes um simples gesto de compartilhar pode ser o socorro de Deus na vida de alguém. Vamos ser canais da bênção do Senhor uns para os outros. Agora prepare o seu coração, pois vamos entrar em um momento ainda mais profundo de entrega. A primeira parte da nossa oração foi um clamor, um ato de depositar nossa confiança e nossas causas nas mãos do Pai, reconhecendo sua força e seu poder para nos socorrer, assim como nos ensina o Salmo 28. Agora, vamos avançar. Vamos dar um passo além do pedir e do confiar. Vamos para o lugar da entrega total, onde não apenas apresentamos nossas necessidades, mas rendemos o nosso próprio ser, a nossa vontade, os nossos sonhos e medos mais profundos. É o momento de esvaziar o nosso coração de nós mesmos, para que ele possa preenchê-lo completamente com sua presença e seu propósito. Meu amado, minha amada, aqui estamos neste lugar secreto, neste santuário, que construímos com a nossa fé, nesta manhã. Deixamos para trás o barulho do mundo, as vozes da dúvida e da acusação, e nos firmamos sobre a rocha eterna. Declaramos com o salmista que o Senhor é a nossa força e o nosso escudo, e sentimos o nosso coração ser socorrido, pela certeza da sua presença. Mas agora, o Senhor nos convida a ir mais fundo. Ele nos chama, para além da praia da confiança, para mergulharmos nas profundezas da entrega. Entregar o coração a Deus não é um ato poético, é a decisão mais radical e transformadora que um ser humano pode tomar. É descer do trono da nossa própria vida, onde tantas vezes reinamos com orgulho e autossuficiência, e convidar o Rei da Glória para ocupar o seu devido lugar. É um ato de esvaziamento, de rendição incondicional. E é isso que faremos agora. Juntos, em espírito, vamos nos apresentar diante do altar do Altíssimo, não com as mãos cheias de méritos, mas com um coração aberto, exposto, vulnerável. Este é o momento mais sagrado da nossa oração. O momento em que a criatura se derrama diante do seu Criador, em total honestidade e quebrantamento. Pai amado, em nome de Jesus, aqui estamos. Tu nos sondas e nos conheces. Sabes quando nos assentamos e quando nos levantamos. De longe penetras os nossos pensamentos. Esquadrinhas o nosso andar e o nosso deitar, e conheces todos os nossos caminhos. Antes mesmo que haja uma palavra em nossa língua, tu, Senhor, já a conheces toda. Diante desta verdade, toda máscara cai por terra. Todo disfarce se desfaz. Não podemos, e nem queremos mais nos esconder de ti. Estamos cansados de tentar parecer fortes quando estamos em pedaços. Estamos exaustos de fingir que temos o controle, quando a verdade é que, sem ti, somos como um barco à deriva em meio a uma tempestade furiosa. Reconhecemos, ó Deus, a nossa total e completa dependência de ti. Reconhecemos que em nós, isto é, na nossa carne, não habita bem algum. O querer o bem está em nós, mas o efetuá-lo, não o encontramos. Quantas vezes, Pai, prometemos mudar e falhamos? Quantas vezes traçamos planos de sermos pessoas melhores, mais pacientes, mas e amorosas, e na primeira provação, tropeçamos e caímos nas mesmas armadilhas de sempre? Somos pó, e ao pó voltaremos. Nossa força é como o vapor que aparece, por um pouco, e logo se desvanece. Nossa justiça própria não passa de trapos de imundícia, diante da tua santidade. Por isso, nesta manhã, nós abrimos mão de toda a nossa autossuficiência. Nós declaramos falência. Nós nos rendemos. E nesta rendição,
Ó Pai de misericórdia, a luz da tua santidade expõe as trevas que habitam em nosso coração, e nós não vamos recuar, nós vamos confessar, porque a tua palavra nos garante que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, com o coração contrito e o espírito quebrantado, que tu não desprezas, nós confessamos. Perdoa-nos, Senhor, pelos pecados que cometemos com nossas mãos, com nossos pés, com nossos lábios. Perdoa-nos pelas palavras duras que proferimos contra o nosso próximo, pelas fofocas que espalhamos, pelas mentiras que contamos para nos proteger ou para levar vantagem. Perdoa-nos pela omissão, pelas vezes que vimos a necessidade e fechamos o nosso coração, pelas oportunidades de fazer o bem que desperdiçamos. Perdoa-nos, Deus, pelos pecados dos nossos olhos, por olharmos o que não te agrada, por cobiçarmos, por julgarmos a aparência. Perdoa-nos pelos pecados da nossa mente, pelos pensamentos impuros, pelos ressentimentos que alimentamos, pelas mágoas que nos recusamos a liberar, pelas tramas de vingança que tecemos em silêncio. Perdoa-nos pelo orgulho, pela soberba de acharmos que somos melhores que os outros. Perdoa-nos pela inveja, por não nos alegrarmos com a bênção do nosso irmão. Perdoa-nos pela avareza, pelo amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Perdoa-nos pela idolatria, por todas as vezes que colocamos pessoas, coisas, sonhos e até mesmo ministérios no lugar que só pertence a Ti, em nosso coração. Perdoa-nos, Pai, pela nossa falta de fé, pela nossa ingratidão, pela nossa murmuração. Perdoa-nos por duvidarmos do Teu amor e do Teu poder. Lava-nos, Senhor. Purifica-nos. Cria em nós, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de nós um espírito inabalável. Não nos lances fora da Tua presença, e não retires de nós o Teu Santo Espírito. E ao confessarmos nossos pecados, percebemos que muitos deles são frutos de raízes mais profundas, os nossos medos. Ó Senhor, Tu conheces os medos que nos paralisam. O medo do futuro, da incerteza, do que virá amanhã. O medo de não conseguir pagar as contas, de perder o emprego, de faltar o pão na nossa mesa. O medo da solidão, de sermos abandonados, rejeitados por aqueles que amamos. O medo da enfermidade, de um diagnóstico terrível, da dor física que nos assola. O medo do fracasso, de não sermos bons o suficiente, de não alcançarmos as expectativas dos outros e as nossas próprias. O medo da morte, do desconhecido. Medos que nos assombram durante o dia e nos roubam o sono à noite. Anessa cada um desses medos a Ti. Agora, a Tua palavra nos diz que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Derrama o Teu perfeito amor sobre nós, Pai. Enche cada espaço do nosso coração, que hoje é ocupado pelo medo, com a segurança do Teu amor incondicional. Entrego a Ti a minha ansiedade, o meu estresse, as minhas preocupações. Lanço sobre Ti toda a minha ansiedade, porque sei que Tu tens cuidado de mim. Ajuda-me a descansar em Ti, a confiar que, assim como cuidas dos lírios do campo e das aves do céu, cuidarás de mim, que valho muito mais. E junto com os medos entregamos também as nossas feridas. As feridas da alma que doem mais do que qualquer ferimento físico. A dor da rejeição que sofremos na infância. A ferida da traição de um amigo, de um cônjuge. A dor do luto pela perda de alguém querido. As marcas deixadas por palavras de humilhação, de desprezo, que nos fizeram acreditar que não temos valor. As cicatrizes de abusos que sofremos e que guardamos em segredo, com vergonha. Senhor Jesus, Tu és o médico dos médicos. E Tua palavra diz que foste ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ti, e pelas Tuas pisaduras fomos sarados. Nós clamamos por essa cura agora. Toca com Teu bálsamo curador em cada memória dolorosa. Entra nas áreas mais profundas e escuras da nossa alma, onde ninguém mais pode ir. Liberta-nos, Senhor, da amargura, do ressentimento, da falta de perdão, que nos acorrentam a esse passado de dor. Ajuda-nos a perdoar aqueles que nos feriram, não com a nossa força, mas com a Tua. Clamamos por libertação de todo padrão de comportamento destrutivo que se instalou em nossa vida por causa dessas feridas. Clamamos por libertação de vícios, do compulse, de ciclos de autossabotagem. Quebra as cadeias, Senhor, rompe os grilhões. Onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. E nós declaramos, pela fé, a nossa liberdade em Cristo Jesus. Diante de tudo isso, ó Pai, do nosso pecado, do nosso medo, da nossa dor, só nos resta uma coisa a fazer: clamar por misericórdia. Não nos aproximamos de Ti, baseados em quem somos, mas em quem
Tu és o Deus cuja natureza é a misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Nós nos agarramos a esta promessa nesta manhã. A tua misericórdia é nova para nós hoje. Não importa o quão sujos nos sintamos, a tua misericórdia é maior que o nosso pecado. Não importa o quão perdidos nos vejamos, a tua misericórdia pode nos encontrar. Não importa o quão quebrado esteja o nosso coração, a tua misericórdia pode nos restaurar. Tem misericórdia de nós, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as nossas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-nos completamente da nossa iniquidade e purifica-nos do nosso pecado. Nós não merecemos, mas nós precisamos, nós não temos direito, mas nós suplicamos. Recebe o nosso clamor, ó Pai, não por sermos dignos, mas porque o sangue de Jesus, o teu Filho, foi derramado na cruz por nós, nos garantindo acesso ao teu trono de graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça em tempo de necessidade. E este é o nosso tempo de necessidade. Meu irmão, minha irmã, este é um momento de profunda intimidade e verdade com Deus. Talvez, enquanto orávamos, o Espírito Santo tenha trazido à sua mente uma área específica de pecado, um medo particular, uma ferida que ainda sangra. Não ignore essa voz. Esse é o convite de Deus para a cura. E eu quero, como seu irmão em Cristo, me unir a você em oração. Se você sentir no coração, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não precisa entrar em detalhes que te exponham, mas pode dizer: orem por minha cura emocional. Orem por libertação de um vício. Orem por força para perdoar. Orem pelo meu casamento. Ao compartilhar, você permite que outros irmãos se unam em intercessão por você. E juntos, como corpo de Cristo, levamos as cargas uns dos outros. E eu te peço, permaneça conosco até o final desta jornada de oração. Não pare agora. O mais difícil já foi feito. O esvaziamento, a confissão, a rendição. Agora prepare o seu coração, pois estamos prestes a entrar na terceira e última parte da nossa oração. O coração que se esvazia e se derrama diante de Deus nunca fica vazio. Ele se torna um recipiente pronto para ser preenchido. E isso que vai acontecer, a presença gloriosa de Deus que nos ouviu, que nos perdoou, que acolheu nosso clamor, começará agora a nos preencher, a nos restaurar, a nos reconstruir. Prepare-se para receber o toque restaurador do oleiro. Prepare-se para sentir a paz que excede todo entendimento, inundando a sua alma. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a nossa manhã de alegria está apenas começando. Meu irmão querido, minha irmã amada, respire fundo. Sinta o ar enchendo os seus pulmões. Este não é um ar comum. Neste momento sagrado, pela fé, estamos respirando a própria atmosfera do céu. Após nos derramarmos diante do Pai, após entregarmos nossos fardos, nossos pecados, nossos medos e nossas dores, o ambiente ao nosso redor mudou. O peso que estava sobre os seus ombros foi aliviado. O coração que estava apertado agora encontra espaço para pulsar com uma nova esperança. O silêncio que se segue à confissão não é um silêncio de vazio, mas um silêncio de expectativa, de santa reverência, pois o Rei está presente nesta sala. E onde o Rei está, a sua glória se manifesta para transformar todas as coisas. Quero que você sinta, de maneira muito real e pessoal, a presença do Espírito Santo de Deus. Ele está aí, ao seu lado, mais perto do que a sua própria respiração. Ele é o Consolador prometido por Jesus, aquele que viria para estar conosco para sempre. E ele está aqui para cumprir o seu ministério em sua vida agora mesmo. Sinta o toque suave dele sobre a sua cabeça, como um óleo de alegria, dissipando toda a confusão mental, toda a ansiedade, todo o turbilhão de pensamentos que te atormentavam. Ele está acalmando a tempestade dentro de você. Lembra-se de quando Jesus estava no barco com os discípulos e, no meio da tempestade, ele se levantou e disse: acalma-te, emudece, e o vento cessou, e houve grande bonança. É essa mesma autoridade que está operando em sua vida agora. Paz de Deus, que excede todo o entendimento, está guardando o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Receba essa paz, deixe que ela inunde cada parte do seu ser. Essa paz, ela não é a ausência de problemas, mas a presença do Deus que é maior do que todos eles. É a certeza de que, não importa o que aconteça lá fora, aqui dentro, no centro da sua alma, o príncipe da paz está reinando. Agora, sinta esse mesmo toque do Espírito Santo descendo sobre o seu coração. Aquele coração que se apresentou ferido, quebrado,
arrependido, ele, o oleiro divino, está pegando cada caco da sua história, cada fragmento de dor, e com suas mãos habilidosas e cheias de amor, ele está começando a te refazer. Ele não joga fora os pedaços. Ele os usa para criar um vaso novo, um vaso de honra, mais forte e mais belo do que antes. Ele está aplicando o seu bálsamo curador sobre as feridas que confessamos. Onde havia a dor da rejeição, ele está derramando a certeza da sua aceitação. Você é amado, escolhido, aceito no amado. Onde havia a amargura da traição, ele está liberando a sua graça que te capacita a perdoar e a ser livre. Onde havia o vazio do luto, ele está preenchendo com o seu consolo, com a promessa da vida eterna, com a esperança do reencontro. A palavra de Deus nos promete. Ele sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Creia e receba essa cura agora. Não é um processo que talvez aconteça um dia. É uma operação espiritual que está acontecendo neste exato momento. O cirurgião do céu está restaurando a sua alma, e o Espírito Santo continua o seu trabalho. Ele desce ao porão da nossa alma, aquele lugar onde guardamos os nossos medos, e ele não entra com violência, ele entra com a sua luz gentil mais poderosa, e essa luz começa a dissipar as sombras, para o medo do futuro. Ele sussurra a promessa de Jeremias 2:9-11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Para o medo da solidão, ele te lembra de suas palavras em Hebreus 13:5, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Para o medo da enfermidade, ele te recorda que ele é o Senhor que te sara, Jeová Rafá. Para o medo do fracasso, ele te assegura o que está escrito em Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Para cada medo, o Espírito Santo traz uma promessa da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E a fé é o antídoto perfeito para o medo. À medida que a fé cresce, o medo diminui. Deixe a luz da palavra de Deus, trazida pelo Espírito, expulsar toda a escuridão do medo do seu coração. Sinta a renovação que ele está trazendo para a sua alma cansada. Isaías 4 nos diz: ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, e não se cansarão, caminharão, e não se fatigarão. Talvez você tenha chegado a esta oração se sentindo exatamente assim, cansado, fatigado, sem vigor, pronto para cair. Mas porque você esperou no Senhor, porque você se derramou na presença dEle, Ele está cumprindo a sua promessa. Ele está trocando as suas vestes de cansaço por vestes de força. Ele está te dando um novo ânimo, uma nova vitalidade. Não sairá desta oração da mesma forma que entrou. Você sairá fortalecido, renovado, pronto para voar mais alto. Você não precisa entender como isso acontece, apenas receba. Abra o seu coração e receba essa força sobrenatural que só pode vir de Deus. Ele está restaurando a sua identidade. O inimigo, com suas acusações, tentou te convencer de que você é o seu erro, o seu pecado, a sua ferida, mas o Espírito Santo está neste momento, carimbando em seu espírito a verdade de quem você é, em Cristo Jesus. Você não é um pecador miserável lutando para ser santo. Você é um santo, justificado pelo sangue de Cristo que, ocasionalmente, peca, mas que tem um advogado junto ao Pai. Você não é um órfão desamparado. Você é filho amado, co-herdeiro com Cristo, parte da família de Deus. Você não é uma vítima do seu passado. Você é mais do que vencedor, por meio daquele que te amou. Você não é fraco. Você é forte no Senhor, e na força do seu poder. Deixe que essas verdades se sobreponham a todas as mentiras que você acreditou por tanto tempo. A sua identidade não está no que você fez, ou no que fizeram com você. A sua identidade está firmada na obra consumada de Cristo na cruz. E ninguém pode roubar isso de você. Quero que você se veja agora, diante do Deus. Naumais e come. Cabeça baixa da vergonha, mas com o rosto erguido pela graça. Veja-se sendo vestido com vestes novas, vestes de justiça, brancas como a neve. Veja o Pai colocando um anel em seu dedo. O anel que simboliza a sua autoridade e a sua pertença. Veja-o colocando sandálias em seus pés, para que você possa caminhar, com firmeza, nos seus caminhos. E veja-o preparando um banquete para você, celebrando a sua volta para casa, a sua restauração. É isso que acontece no céu, quando um coração se arrepende e se volta para Deus.
a festa, e essa festa é por você. Sinta a alegria do Pai por ter você de volta em seus braços de amor. Nada do que você fez é maior do que o amor dele por você. Nada. Meu querido, minha querida, a paz que você está sentindo agora é real. A cura que está fluindo para sua alma é real. A força que está te renovando é real. É o poder do Evangelho em ação. E assim como essa paz te alcançou, ela pode alcançar outras pessoas através de você. Pense agora em alguém que você conhece que está precisando desesperadamente de paz. Alguém que está passando por um vale de sombras, que está com o coração abatido, que talvez nem tenha mais forças para orar. Seja um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Pegue o link desta oração e envie para ela. Diga algo simples como: lembrei de você e senti que essa oração poderia te abençoar. Você não imagina o poder que um ato de obediência como esse pode ter? Você pode ser a resposta da oração de alguém. Não seja um canal da paz de Cristo hoje, agora com o coração restaurado, consolado e em paz. Estamos prontos para o próximo passo. A jornada da fé não termina na restauração. A restauração é o que nos capacita a continuar caminhando. E para caminhar, precisamos ter a nossa fé fortalecida dia após dia. A paz e a cura nos dão um novo ponto de partida, mas é a fé que nos manterá firmes no caminho, que nos fará avançar mesmo quando as dificuldades surgirem novamente. Portanto, prepare-se. Vamos agora entrar em um momento de edificação, onde vamos pedir ao Senhor que aumente a nossa fé, que nos dê uma visão espiritual clara dos seus propósitos e que nos encha de uma ousadia santa para vivermos a vida abundante que Ele conquistou para nós na cruz. A restauração foi o tratamento. O fortalecimento da fé será o nosso alimento para a jornada que temos pela frente, meu irmão. Minha irmã, com o coração agora em paz, com a alma restaurada pelo toque do Consolador, permanecemos na presença santa do nosso Deus. O que vivemos até aqui não foi apenas um momento de alívio emocional. Foi um encontro transformador com o Deus vivo. O oleiro nos tomou em suas mãos, juntou nossos cacos, e com a argamassa do seu perdão e o calor do seu amor, nos fez de novo. Somos um vaso novo nesta manhã. A paz que sentimos não é nossa, é dele. A cura que recebemos não vem de nossa força, vem da sua graça. A alegria que começa a brotar em nosso espírito não depende das circunstâncias, mas da sua presença imutável. E é sobre este fundamento sólido de um coração restaurado e em paz que vamos agora construir o edifício da nossa fé. Pois a jornada cristã não é vivida na defensiva, apenas nos curando das feridas do passado. Ela é vivida na ofensiva, avançando com fé e ousadia para o futuro glorioso que Deus preparou para nós. A restauração foi o trabalho dele em nós. O fortalecimento da fé é o trabalho dele através de nós, à medida que cooperamos com ele, o que é a fé. A palavra de Deus nos dá a definição mais perfeita. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. A fé não é um pensamento positivo. Não é um otimismo vago. A fé é uma substância espiritual. É a moeda do reino de Deus. É a mão que se estende no escuro e toca na mão de Deus. É o ouvido que, em meio ao barulho ensurdecedor da crise, consegue discernir o sussurro de Deus dizendo: não temas, eu sou contigo. A fé é a decisão de acreditar na palavra de Deus, mais do que acreditamos em nossos sentimentos, em nossas circunstâncias ou na opinião dos outros. É olhar para uma montanha de problemas, e em vez de descrever a montanha para Deus, descrever o poder de Deus para a montanha. E nesta manhã, vamos pedir ao Pai que aumente essa fé em nós, como os discípulos de Jesus que, sentindo sua própria limitação, clamaram em uníssono: Senhor, aumenta-nos a fé. Nós fazemos deles a nossa oração agora. Pai, nós cremos, mas ajuda-nos na nossa incredulidade. Arranca de nós toda raiz de dúvida, todo cinismo, toda lógica humana que tenta limitar o teu poder infinito. Dá-nos a fé de Abraão, que creu contra a esperança. Dá-nos a fé de Davi, que enfrentou um gigante com uma pedra, e a confiança no nome do Senhor dos Exércitos. Dá-nos a fé da mulher do fluxo de sangue, que sabia que apenas um toque nas vestes do Mestre seria suficiente. Aumenta a nossa fé, Senhor. Com essa fé sendo edificada em nosso espírito, vamos aprender a usá-la como uma arma poderosa. Paulo, em Efésios, nos exorta a tomar sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Voltemos ao nosso salmo guia, o Salmo 28, que declara: O Senhor é a minha força e o meu escudo. É o Senhor. E a maneira de ativar essa proteção divina é através da fé. Então, neste momento, quero que você, em seu espírito, levante o escudo da fé.
Visualize-o. Ele é grande, cobre todo o seu ser, da cabeça aos pés. É feito de um material celestial, impenetrável. Agora veja os dardos inflamados que o inimigo lança contra você. São as setas da dúvida, do medo, da acusação, do desânimo. Quando a seta da dúvida vier dizendo: será que Deus realmente ouviu sua oração? Você a parará com o escudo da fé, declarando em voz alta: bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Ele é a minha força e o meu escudo. Quando a seta da acusação vier, sussurrando sobre os seus erros passados, você a extinguirá com o escudo da fé, respondendo: não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se confessei meus pecados, Ele é fiel e justo, para me perdoar e me purificar. Quando a seta do medo sobre o futuro vier, com imagens de escassez e derrota, você a bloqueará com o escudo da fé, proclamando: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele salva o seu povo e abençoa a sua herança. Não seja um alvo passivo, seja um guerreiro ativo. Use o escudo da fé. Cada vez que uma mentira vier à sua mente, confronte-a imediatamente com a verdade da palavra de Deus. Essa é a mecânica da guerra espiritual. Mas a fé não é apenas uma arma de defesa. Ela também nos capacita a usar a maior arma de ataque espiritual que Deus nos deu: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Uma espada guardada na bainha não tem utilidade. Ela precisa ser empunhada e manejada com precisão. A espada do Espírito é declarar as promessas de Deus em voz alta sobre a sua situação. A palavra de Deus na sua Bíblia é Logos, a palavra escrita. Quando você a toma pela fé e a declara com sua boca, ela se torna Rema, a palavra viva e ativa, poderosa para cortar toda mentira, para despedaçar toda opressão, para abrir caminho onde não há. Então, vamos praticar agora. Se a enfermidade tem assolado o seu corpo ou o de um ente querido, empunhe a espada e declare: pelas suas pisaduras eu fui surado. Nenhuma arma forjada contra minha saúde prosperará. Se a escassez financeira tem batido à sua porta, tome a espada e proclame: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória. Por Cristo Jesus. O Senhor é a força do seu povo, e eu sou do povo do Senhor. Se a ansiedade e a depressão tentam te sufocar, use a espada e grite: o Senhor me socorreu, pelo que o meu coração salta de prazer. Ele não me deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Fale a palavra. Declare as promessas. Há poder na sua boca, quando ela está alinhada com a palavra de Deus e impulsionada pela fé. Os anjos de Deus se movem para cumprir a sua palavra, quando a ouvem sendo declarada por seus filhos. Este exercício de fé nos leva a um princípio fundamental da vida cristã: andamos por fé, e não pelo que vemos. O mundo natural, com seus 5 sentidos, grita uma realidade. Vemos a conta vencida, sentimos a dor no corpo, ouvimos o prognóstico negativo, tocamos na escassez, mas a fé nos dá acesso a uma realidade superior à realidade do reino de Deus, onde a provisão já foi liberada, a cura já foi comprada e a vitória já foi conquistada. A grande batalha da sua vida acontece no campo da sua mente, na escolha de em qual realidade você vai fixar os seus olhos. Você vai focar no tamanho das ondas ou no poder daquele que anda sobre as águas? Você vai focar na fúria da fornalha ou na presença do quarto homem, que caminha com você, no meio do fogo? A ordem de Deus para nós é clara: fixemos os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando Pedro fixou os olhos em Jesus, ele andou sobre as águas. Quando ele desviou o olhar para a força do vento e das ondas, ele começou a afundar. O seu desafio diário é manter os olhos fixos em Jesus. Comece o seu dia focando nele, não nos seus problemas. Durante o dia, quando a pressão aumentar, desvie o olhar das circunstâncias e voltou para Cristo. À noite, antes de dormir, entregue tudo a Ele e fixe sua mente na sua fidelidade. Viver por fé é uma decisão consciente e contínua de olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro. Meu amado irmão, minha amada irmã, de pé. Em seu espírito, coloque-se de pé. Não mais como uma pessoa que chegou aqui nesta manhã, curvada pelo peso do mundo, mas como um soldado do exército do Deus Altíssimo. Sinta o chão firme da rocha eterna sob seus pés. Sinta a força do Senhor, que é a sua força, fluindo em suas veias. Sinta o escudo da fé em sua mão esquerda, inabalável e pronto. E a espada do Espírito, a palavra de Deus, desembainhada em sua mão direita, viva e
A restauração que recebemos não foi para nos aposentarmos em paz, mas para nos qualificarmos para a batalha. E a nossa posição de batalha não é de desespero, mas de autoridade. A palavra de Deus declara que Ele nos ressuscitou com Cristo. E com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais, muito acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio. Nós não lutamos por vitória. Nós lutamos a partir da vitória que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. E é a partir desta posição de autoridade, como filhos do Rei, como co-herdeiros com Cristo, que agora nos levantamos não apenas por nós mesmos, mas como intercessores, como atalaias, como guerreiros espirituais, em favor de nossas famílias, de nossas casas, de nossa geração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que há no seu sangue, e pela autoridade que nos foi conferida, nós nos levantamos contra todo o poder das trevas. Nós não somos ignorantes quanto aos ardis do inimigo. Sabemos que ele vem para matar, roubar e destruir. Mas nós nos levantamos na autoridade daquele que veio para nos dar vida, e vida em abundância. Portanto, em nome de Jesus, nós declaramos a quebra de toda corrente, de todo grilhão, que tem aprisionado a sua vida e a sua casa. Porque está escrito em 2 Coríntios 10:4 que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Com base nesta palavra, nós avançamos contra as fortalezas em sua mente, em sua família, em suas finanças. Toda fortaleza de incredulidade, que te diz que Deus não pode agir, nós a derrubamos agora. Toda fortaleza de orgulho que o te impede de se humilhar e receber a graça, nós a demolimos, em nome de Jesus. Toda fortaleza de vício, seja ele químico, pornográfico, emocional, que tem roubado sua liberdade e sua dignidade, nós declaramos que suas muralhas estão vindo abaixo. Nós proclamamos a sua liberdade, pois está escrito: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Receba a sua liberdade, tome posse dela. Com essa mesma autoridade nós nos voltamos contra o espírito de medo, ou medo ou não. É apenas uma emoção. É uma entidade espiritual, designada para paralisar a fé e aprisionar a alma. Mas a palavra do Senhor nos garante em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Portanto, espírito de medo, espírito de pânico, espírito de ansiedade, espírito de preocupação crônica, nós vos repreendemos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós vos ligamos e vos ordenamos que soltem a mente, as emoções e o corpo deste filho e desta filha de Deus. Saiam agora. E em cada lugar que o medo ocupava, nós declaramos que o perfeito amor de Deus, que lança fora todo medo, está preenchendo agora. Nós declaramos que a paz de Deus, que excede todo entendimento, está montando guarda em seu coração. E Anés, falamos diretamente aos traumas do passado, às feridas profundas que se tornaram portas para o medo. Em nome de Jesus, o médico dos médicos, nós ordenamos a cura dessas memórias. Que o óleo do Espírito Santo, o óleo do consolo e da alegria, flua para dentro dessas feridas, limpando toda a dor, cancelando todo o poder que o passado tinha sobre o seu presente. Nós liberamos sobre você o que está escrito em Isaías 61. O óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito, angustiado. Vista-se com o louvor. Agora, voltamos nossa atenção e nossas armas espirituais para o seu lar. A sua casa é um projeto de Deus. A sua família é a herança do Senhor. E nós nos recusamos a permitir que o inimigo a transforme em um campo de batalha de contendas e dor. Nós nos posicionamos na brecha por sua casa. Nós cobrimos o seu casamento com o sangue de Jesus e declaramos que nenhuma arma forjada contra essa aliança prosperará. Onde há divisão, contenda, frieza, nós liberamos o amor perdoador de Deus, a graça da reconciliação. Nós quebramos toda palavra de divórcio, de separação, que foi lançada por lábios humanos ou por demônios, pela autoridade que há em nós, e baseados na palavra que diz para virar o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, nós intercedemos por seus filhos, onde quer que eles estejam, sejam eles crianças em casa ou adultos distantes. Nós os alcançamos com nossa oração, nós quebramos toda a influência maligna sobre a vida deles. Nós os arrancamos do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Declaramos que seus filhos e filhas são discípulos do Senhor, e grande é a paz sobre eles. Nós declaramos que a sua casa não será uma casa de tristeza, mas uma casa de salvação, uma casa de paz, um lugar onde a presença de Deus tem prazer em habitar. Nós sabemos que ao nos levantarmos em fé,
o inimigo se enfurece. Por isso, de maneira proativa, nós estabelecemos um muro de fogo espiritual, uma cerca de proteção ao seu redor. Nós ativamos as promessas do Salmo 91, sobre a sua vida, porque você fez do Senhor o seu refúgio, e do Altíssimo, a sua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Declaramos que Ele dá ordens a seus anjos a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra. Calcará aos pés o filho do leão e a serpente. Esta é a sua herança. Nós declaramos Isaías 5:4-17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Nós cancelamos todo o plano do inimigo contra sua saúde e suas finanças, seu ministério, sua paz de espírito, todo trabalho de feitiçaria, toda palavra de maldição, toda inveja, todo mal olhado. Nós o declaramos nulo e sem efeito pelo poder superior do sangue de Jesus. Você está debaixo da cobertura do Altíssimo. Você está selado pelo Espírito Santo da promessa. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é intocável para o inferno. Meu irmão, minha irmã, o que estamos fazendo aqui é poderoso. A nossa oração unida forma uma corrente de fé, que move os céus e abala o inferno. E eu quero que você faça parte deste exército de intercessores, de maneira ainda mais pessoal. Nós acreditamos no poder de orar, uns pelos outros nominalmente, de apresentar cada causa diante do trono de Deus. Por isso, se você deseja que o seu nome, ou o nome de alguém que você ama, e por quem você está lutando saia incluído nossas próximas correntes de oração, deixo aqui nos comentários. Não precisa expor a situação apenas ou não. Diga, inclua o meu nome, seu nome, ou orem por nome da pessoa. Vamos lutar juntos como um exército. Vamos carregar os fardos uns dos outros, e assim, cumprir a lei de Cristo. Sua batalha é nossa batalha. Sua vitória será nossa vitória. Agora, com um campo de batalha silenciado pela autoridade da palavra, com os principados e potestades postos em seu devido lugar debaixo dos nossos pés, prepare o seu espírito. Respire fundo, pois a atmosfera está mudando novamente. A intercessão e a batalha espiritual abriram o céu sobre nós. O QVM. Agora não é mais uma petição, não é um clamor, não é sequer uma batalha. O que vem agora é a consequência de tudo o que fizemos. É o momento de recebermos a estratégia do céu, a visão do Rei, a palavra final sobre a nossa causa. A oração agora se torna um canal para o profético. Prepare-se para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Prepare o seu coração para receber uma palavra de direção, de destino, uma declaração profética de vitória que selará tudo o que Deus fez em nós e através de nós nesta manhã. A guerra acabou. Agora vem o decreto do Rei. E agora, neste silêncio sagrado, que se segue a batalha, com os céus abertos sobre nós, e a autoridade do inferno subjugada pelo poder da palavra, incline o ouvido do seu espírito. Não vamos mais pedir, não vamos mais lutar. Vamos agora ouvir e proclamar o decreto do Rei. O que o Espírito do Senhor diz àquele que crê. Aquele que perseverou até o fim nesta jornada de oração, receba agora, não como uma possibilidade, mas como um fato consumado no reino de Deus. A declaração profética da sua vitória. Esta não é uma palavra de otimismo humano. É o eco do que já foi estabelecido nos céus a seu respeito, e que agora nós, pela fé, trazemos à existência na terra. É a materialização da sua esperança. É a manifestação da sua fé. O Espírito do Senhor declara sobre a sua vida: a guerra em sua mente acabou. A paz que excede todo o entendimento, que não faz sentido para a lógica humana, desce sobre você agora, e assume o seu posto como árbitro em seu coração. Como está escrito em Colossenses 3:15, onde havia um turbilhão de ansiedade, agora se estabelece a calmaria do governo de Cristo. Onde havia o barulho ensurdecedor do medo, agora ecoa o silêncio da confiança aquele que te guarda e não dorme. Aquele que começou a boa obra em sua mente, está aperfeiçoando-a. E por isso, eu declaro profeticamente, a sua mente está sendo renovada. Você não será mais refém de pensamentos de derrota, de impureza ou de desespero. Você recebe agora a mente de Cristo, uma mente focada, sã, equilibrada e cheia de esperança. A paz de Deus é a sua nova realidade. Ande nela. O Espírito do Senhor declara, sobre a sua vida, a estação da seca chegou ao fim. A bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, não é mais algo que você persegue, mas é algo que te persegue e te alcança, como está escrito em Deuteronômio 28,
porque você escolheu ouvir a voz do Senhor e se abrigar nele. Eu declaro profeticamente que portas de oportunidade, portas de provisão, portas de restituição que ninguém pode fechar, estão se abrindo diante de você. Agora mesmo, em nome de Jesus, onde havia portas fechadas, eu declaro que o Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso, está entrando. Onde havia escassez, eu declaro que os celeiros do céu estão sendo abertos sobre a sua casa. Onde havia dívidas, eu declaro que a sabedoria e a provisão sobrenatural para o cancelamento estão sendo liberadas. Prepare-se para a aceleração divina. Prepare-se para a restituição. Deus está restaurando os anos que o gafanhoto consumiu. A sua bênção não está a caminho. Pela fé, ela já chegou. Receba-a. O Espírito do Senhor declara sobre a sua vida. A sua fé foi reacesa. A pequena chama de esperança com a qual você chegou a esta oração que mal resistia aos ventos da dúvida, foi soprada pelo próprio fôlego do Altíssimo, e se tornou uma fogueira de fé e convicção. Porque está escrito que nós vamos de fé em fé e de glória em glória. Eu declaro profeticamente que um novo nível de fé está sendo inaugurado em sua vida hoje. A fé para crer no impossível. A fé para chamar à existência as coisas que não existem. A fé para andar sobre as águas da adversidade. A fé para mover as montanhas da impossibilidade. Você não é mais um crente tímido. Volca leão da tribo de Judá, ousado e confiante. A sua linguagem está mudando da linguagem da dúvida para a linguagem da fé. A sua perspectiva está mudando da perspectiva do problema para a perspectiva da promessa. A sua fé agrada a Deus, e Ele, que é galardoador dos que o buscam, está respondendo à sua fé com poder e milagres. A sua fé foi renovada, use-a. O Espírito do Senhor declara sobre a sua vida. As cadeias foram quebradas. O som que ouvimos no mundo espiritual durante nossa intercessão não foi o de correntes sendo arrastadas, mas o de grilhões se partindo. Eu declaro profeticamente, com base na palavra de Isaías 10:27, que todo jugo que estava sobre seus ombros, e toda carga sobre o seu pescoço, foram despedaçados. Por causa da unção do Espírito Santo que foi derramada sobre você, aqueles padrões de pecado que se repetiam, aquele vício que te humilhava, aquela herança familiar de derrota, aquela palavra de maldição que te limitava menos em nome de Jesus, eles não têm mais poder nem autoridade legal sobre você. Você foi comprado por um alto preço. O seu passado foi pregado na cruz de Cristo, e a cédula de dívida que era contra você foi rasgada. Você está livre. Sinta a leveza da liberdade. Caminhe como um filho e uma filha livre, pois a quem o filho liberta é verdadeiramente livre. As cadeias não estão mais aí, elas são apenas uma memória, um testemunho do seu grande livramento. A sua libertação é total e completa. E porque a paz foi restaurada, a bênção chegou. A fé foi renovada e as cadeias foram quebradas. O Espírito do Senhor declara sobre você. É tempo de alegria. É tempo de celebração. Volto a selar sobre você a promessa do nosso Salmo. Guia, o Salmo 28. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração, e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu cântico o louvarei, eu declaro profeticamente que o espírito de angústia e de luto está sendo substituído agora mesmo por um espírito de louvor e um coração que salta de alegria. A alegria do Senhor, que não depende de circunstâncias, é a sua força. A rir em fé, comece a dançar em seu espírito. Dê um brado de vitória onde você está. O inimigo esperava te ver chorando, mas Deus te ungiu com óleo de alegria e te deu um novo cântico. Cante ao Senhor. Louve-o pela vitória que Ele te entregou nesta manhã. A sua estação de choro acabou. A manhã da alegria chegou, e o sol da justiça está brilhando sobre você. Meu amado, minha amada, que estas palavras proféticas se enraizem profundamente em seu espírito. Guarde-as, medite nelas. E agora, com o coração selado pela vitória e pela presença de Deus, receba esta bênção final de envio. Viper, o seu dia, não como quem sobrevive, mas como quem governa em vida por meio de Cristo Jesus. Leve esta atmosfera de glória com você para a sua casa, seu trabalho, por onde quer que você ande. Você é um portador da presença de Deus. Você é uma carta viva, escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a sua face resplandeça sobre ti e te dê paz. Que Ele te guarde de tropeçar e te apresente, diante da sua glória, com grande alegria. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com você, hoje e para todo o sempre. E se esta oração, esta jornada que fizemos juntos,
Foi a resposta que o seu coração clamava a Deus. Se você sentiu o toque dele, a libertação, a renovação. Se o seu espírito testifica com o meu que a vitória chegou, eu quero te fazer um último convite, um convite de família. Primeiro, se inscreva neste canal, para que você nunca perca a oportunidade de começarmos o dia juntos na presença do Pai, fortalecendo nossa fé. Segundo, seja o milagre na vida de alguém hoje. Pense em uma pessoa que precisa desesperadamente desta vitória e compartilhe esta oração com ela. Seja um canal da bênção. E por fim, cele esta vitória nos comentários. Não deixe que ela fique apenas no ar. Traga menos A para o plano físico. Escreva, com toda a sua fé, como um decreto pessoal. Amém. Deixe que o céu leia sua concordância, e que o inferno ouça o seu grito de vitória. Ao escrever amém, você está dizendo, assim seja, está feito, em minha vida, porque não andamos pelo que vemos, mas vivemos pelo que cremos.